Muito bem, pessoal. Nós estamos começando agora um terceiro episódio sobre o início do cristianismo. Nós vamos falar nesse episódio da vida de Estevão, do início da vida de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi apedrejado, foi o primeiro mártir por ser cristão, perseguido e morto por ser cristão. Então, a sua história, o seu relato está no livro, no quinto livro do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. E ali, esse livro, esse Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, que também foi um evangelista, não é? E Lucas era muito amigo de Paulo, não é? E então ele escreveu sobre o julgamento, sobre as falas de Estevão e a morte de Estevão. Bom, só que Estevão, nessa época que a gente começa o relato, ele não chamava Estevão, o nome dele original e oficial era Gesiel, não é? E Estevão morava numa chácara, num sítio, próximo à cidade de Corinto, na Grécia. A Grécia fica um pouco distante de Roma, mas ela era administrada por romanos. Roma mandava para as cidades e para as regiões dominadas por eles, mandou o questor chamado de Licínio Minúcio. Esse Licínio era o questor, era o que dominava e o que controlava, o prefeito, o que administrava a região de Corinto, que era uma cidade grega. Essa cidade ainda existe, é uma cidade com poucos habitantes, né? É uma cidade ainda com poucos habitantes, mas ela ainda tem a sua administração na Grécia. Ela fica localizada numa região ao sul da Grécia e próxima ao mar, né? E naquela época, Corinto era uma cidade muito depravada, libertinagem, arruaceiros. Como era uma cidade próxima ao mar, muitos viajantes paravam ali. Então sempre foi uma cidade complicada, não é? E o Império Romano dominava aquela região toda. O Império Romano era muito grande, né? O mundo todo estava nas mãos do imperador romano, não é? E ali morava na área rural, num sítio pequeno, numa chácara pequena, o Gesiel, o pai, chamado Joquedebe, e a sua irmã Abigail. A sua mãe já havia falecido, já havia morrido. Então morava só o pai, Joquedebe, Gesiel e a sua irmã Abigail. Abigail tinha 18 anos, Gesiel era um pouquinho mais velho, mas já era um órfão de mãe, né? Então, naquela cidade veio o Licínio Minúcio governar aquela cidade, enviado por Roma. E ele era terrível. Esses governadores romanos, juntamente com os seus prepostos, os seus soldados, eles oprimiam demais aquela população, né? Principalmente os judeus, né? Os gentios, os pobres, os operários, os ruralistas, né, daquela região. Tinha que prestar serviço para Roma, né? Então, o Licínio ficou ali, era o administrador da cidade. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque numa tarde, o pai de Gesiel e de Abigail, diga-se de passagem, Gesiel é futuramente o Estevão, né? Primeiro mártir do cristianismo. E aí o Joquedebe foi na cidade de Corinto fazer compras. E durante a sua estada em Corinto, ele passou perto de alguns soldados romanos, alguns chefes romanos, e ele não fez o
o cumprimento habitual. As pessoas que viviam na época, elas eram obrigadas a cumprimentar, reverenciar, porque o romano ele era um dono da situação, né? Ele era, vamos dizer assim, o chefe, né? O administrador, né? Então, ele tinha que reverenciar. Como ele não reverenciou, não se curvou perante eles na rua, na praça, logo eles eles agrediram o senhor. Já era um senhor de cabeça branca, já de idade, e os soldados agrediram, né? Deram chibatada, esmurraram, porque ele não fez o cumprimento habitual, que todo mundo fazia. E com isso, ele foi maltratado, né? Foi muito maltratado pelos soldados e pelos os representantes de Roma naquela região, porque ele não fez a referência que tinha que fazer ao tribuno que estava ali, né? Então o Joquedebe ficou muito revoltado com aquilo, o velhinho, né? O pai de Gesiel, ficou revoltado. E como ele era muito seguidor da lei de Moisés, e a lei de Moisés, né, preconizava que tinha que revidar, a lei de Talião, né? Olho por dente, né? Olho por olho, dente por dente, né? E esse olho por olho valeu, né, na cabeça do Joquedebe, né? Esse olho por olho valeu. E quando o Joquedebe comprou e voltou para casa, todo machucado, inclusive, né, já por ter apanhado ali daqueles romanos, ele lembrou da lei do Talião de olho por olho, né? E aí, então, o que ele fez, né? Ele resolveu vingar, né? Claro, sem falar nada para Gesiel nem para Abigail. E ele incendiou a fazenda do questor, do Licínio, né? Desse questor Licínio que era vizinho dele, né? Esse questor já era rico, já tinha muita fazenda, né? E aí ele incendiou a fazenda para vingar, porque, poxa, bater nele só porque ele não fez as referências necessárias, né? Então ele ficou desorientado e botou fogo, queimou. E nesse incêndio, né, a hora que Gesiel, que estava em casa, percebeu que estava o incêndio, foi socorrer, juntou os vizinhos, os funcionários do Licínio, do questor, né, e apagaram o incêndio. E 2 funcionários do Licínio ficaram muito machucados com o incêndio, né? Nisso que o Gesiel voltou, de ele que ter ajudado a apagar o incêndio, né? Encontrou o pai em casa. Aí o pai disse: ó, eu fui maltratado, eu resolvi incendiar, né, a fazenda do vizinho, né? Bom, aí o Joquedebe, o pai, falou: eu vou questionar isso, porque é um absurdo, né? Eu vou reclamar uma justiça, eu vou ao tribunal reclamar uma justiça sobre o problema, né? E foi, né? Só que lá no tribunal, né, o questor disse o seguinte: não, o Joquedebe, a sua fazenda foi requisitada pelo Império Romano e a partir de agora a sua fazenda, a sua chácara será incluída no terreno nosso. Nós vamos incluir isso, até porque foi você que fez, foi alguém da fazenda viu que esse incêndio foi provocado. E daqui, no máximo 3 dias, vocês têm que desocupar a fazenda, não é? Deu 3 dias para ele desocupar. Bom, muito bem. Então, como as terras eram limítrofe, né, fazer o limite, eles tinham 3 dias para fazer a liberação da terra para que Licínio ficasse. Gesiel e Abigail ficaram abismados, porque o Gesiel era extremamente culto, conhecedor das leis do Antigo Testamento, as leis judias, né? Muito ortodoxo e tal. E então
Gesiel e Abigail reclamaram, não pai, não devia fazer isso, tal e tal, aquelas coisas todas. Só que isso foi logo após a chegada de Gesiel, acabar o incêndio, né? Apagar o incêndio. E aí, quando foi na noite, né? Na outra noite, que estava esperando para se desocupar as terras, né? Chegam soldados na fazenda de Gesiel e Abigail e o pai e prende os três, levam os três presos, que seriam julgados no outro dia. Ia para julgamento, segundo os soldados, né? Só que lá no julgamento, no outro dia que eles foram presos, ficaram lá numa cela imunda e etc., não teve julgamento, na verdade, né? Não teve interrogatório, não houve testemunhas, simplesmente o questor, o Licínio Minúcio, disse que já estava provado que ele é que tinha feito o incêndio. E início, já bateram, existem uns cavaletes de martírio, já foram colocados no cavalete, principalmente o Joquedebe, já bateram, já judiaram, já fizeram um suplício tremendo com eles, né? E já para vingar o incêndio, né? E nisso que estava lá, veio a notícia que um dos funcionários do Licínio tinha até falecido na hora que estava trabalhando para apagar o incêndio. Naquele desatino que o Gesiel e Abigail viu fazer com o pai, Gesiel falou, o digníssimo, ilustríssimo Licínio, foi eu quem apliquei o fogo, foi eu que fiz o incêndio, não foi meu pai. E nisso, o pai de Gesiel, Joquedebe, já estava sangrando, já estava machucado, né? Muito já para morrer, né? E aí o Licínio disse, então faça o seguinte, Gesiel vai preso, não é? Né? Essa conversa já foi muito longa, né? Então o Gesiel vai preso e vai para ficar no cativeiro nas galeras. O que são galeras? As galeras são aquele grupo de escravo que fica remando os navios e dali não sai morto, ele fica a vida inteira. Era uma punição que fazia com aqueles escravos que eram tidos como burladores da lei, né? Então o Licínio disse, não, vamos colocar o Gesiel numa galera dos navios, né? Até porque ali era próximo do mar, né? Então ficou definido, Gesiel apanhou também e ficou definido que ele ia para essa galera, ia ficar preso a vida inteira, ia ser remadores, um dos remadores desse navio, né? Aquilo lá chama-se galera. Hoje não existe mais, mas naquela época era comum os presidiários, os condenados ir para galera e ficar lá a vida inteira, até morrerem, né? Bom, nessa hora, o pai de Gesiel estava já no final, porque apanhou tanto e tinha alguns açoitadores que tinham um determinado chicote, que tinha um metal na ponta e machucou a garganta dele e teve hemorragia e ele morreu, né? E ficou definido que Gesiel ficaria preso, mas no outro dia levaria para a galera. Nisso, né, Abigail vendo tudo aquilo ali, o pai já no finalzinho, quase morrendo, pediu para que ela fizesse uma prece, né? E ela fez uma prece. Essa prece, inclusive, está no livro Paulo e Estevão, né? Só que é uma prece cantada. Naquela época, muitos judeus tinham o hábito de fazer as preces cantadas, né? Bom, enquanto isso, o velho morto, né, Gesiel foi para outra cela, um soldado já de idade ficou emocionado. Aliás,
Todo mundo, na hora que a Abigail fez aquela prece, né, no final do martírio do pai, todo mundo emocionou, inclusive os soldados romanos que estavam ali. O próprio Licínio ficou emocionado. E um soldado já de mais idade, vendo aquilo, ficou extremamente emocionado, muito emotivo com aquilo. Aí já separaram lá o corpo do pai da Abigail, já levaram para outro lugar e tal. O Gesiel foi para a cela. E aí esse soldado disse para Abigail, encostou a mão nas costas dela e disse, Abigail, me acompanha que eu quero te dizer algo. Né? Então, esse soldado solicitou que ela seguisse. E ela seguiu até o final, até ficar fora daquela edificação, né, onde foi feito o pretenso julgamento, que não foi julgado nada, né, e que o pai faleceu e o Gesiel ia ser encaminhado para a galera. Né? Muito bem. Aí ele disse estar muito emocionado, né? Pediu para ela acompanhar. Quando ela estava lá no final, o velhote, o soldado velho, muito emotivo, disse, Abigail, eu te trouxe aqui para você fugir, porque você não pode ficar aqui. Esses soldados, esse Licínio, esses romanos vão te destruir, vão te violentar, vão te fazer o diabo aqui, né? Aí ele disse para ela fugir, né? Aí ela ficou ali um pouco, ali na porta, de repente ela se viu na rua, juntamente com todos, né, os transeuntes, é uma cidade muito agitada, né? E na rua ela lembrou de uma velha amiga da mãe que morava lá em Corinto. É uma velha, uma senhora de idade e que era amiga da mãe dela que faleceu. E ela procurou essa velha e chegou na casa da velha e disse para a velha, contou toda a história da velha. A velha gostava muito da mãe dela, gostava dela, conhecia ela há muito tempo. Então a velha falou assim, Abigail, você não pode ficar aqui. Se você ficar aqui, eles vão te procurar, eles vão te pegar e vão te detonar, né? E disse para ela, Abigail, eu vou te encaminhar para um amigo nosso chamado Zacarias. Zacarias é casado com a Ruth e hoje só moram os dois, porque o filho dele faleceu por perseguição romana, inclusive. Né? E aí Abigail foi procurar o Zacarias. E numa região próxima de Corinto, Abigail já sabia mais ou menos onde era a casa de Zacarias, chegou lá em Zacarias. Quando ela chegou, já tarde da noite, né, caminhando, ela já chegou doente, com muita febre, né? E por ela foi muito bem recebida por Ruth e por Zacarias, que recebeu ela como filha, já que eles não tinham filho, né? E foi tratada ela foi recebida com todo o carinho do mundo, né? E tratou, fez a alimentação e tal, e disse para Abigail, Zacarias disse para Abigail, Abigail, nós estamos de mudança, nós estamos preparando para mudar, nós já vendemos a nossa propriedade, nós adquirimos uma propriedade na Palestina, nós vamos embora, no máximo 2 semanas nós vamos embora, e você vai com a gente, você a partir de agora será nossa filha, que nós não temos filho, você vai ser nossa filha. E Abigail ficou ali preparando para viajar. E diga-se de passagem que a Judéia ou a Palestina era um lugar já longe, porque fica na região perto de Jerusalém, né? Perto do Irã, né? Tem que passar a Síria, né? Tem que passar muita cidade, né? A Turquia, para chegar lá. Mas eles iam mudar para lá, para essa região da Judéia. Fica próximo de Jerusalém. E eles ainda não sabiam nada de Cristo, ainda não, né? Não tinha notícia de Cristo até porque fazia 1 ano que Cristo tinha morrido crucificado. Essa notícia de Cristo
ninguém sabia, né? Nem Gesiel, nem Abigail e nem os romanos, né? Ninguém sabia. Mas o Império Romano estava invadido, né? Tinha invadido a região, estava dominando toda a região com uma ditadura terrível, com uma autoridade terrível, né? Bom, então, só resumindo, o Gesiel ficou definido que ele ia para o navio, trabalhar eternamente numa galera de um navio, né? O pai faleceu e a partir daí Abigail ficou na casa de Zacarias e eles iam mudar para Palestina, na região próxima de Jerusalém, né? Aí nós vamos encerrar por aí, já são 20 minutos de vídeo, né? Mas preparem-se porque a história e a vida desse primeiro cristão martirizado ainda nem começou, né? Ainda vai ter muita coisa que nós vamos falar daqui a pouco no outro episódio, tá? Mas é bom que se diga e a gente reforça que o início da vida do cristianismo foi terrível, né? Foi muita perseguição, muito problema, né? Como nós já falamos em outros episódios, esse é mais um, né? E a gente espera, né, melhor dizendo, que possamos fazer os outros da melhor maneira possível. Eu aproveito agora no final do vídeo para que você que está assistindo dá um like, né? E compartilhe, divulgue, porque assim nós haveremos de divulgar mais o cristianismo. Hoje nós somos alguém responsáveis para difundir mais essa ideia, essa teoria, essa doutrina fantástica chamada cristianismo. Que Deus possa abençoar todos agora e sempre.